Então, profissionais, retomando aqui o nosso raciocínio sobre gordura, adipócito e tecido adiposo, né? Essa diferença entre esses três, que muitas vezes é confundida, né, na cabeça das pessoas, acaba levando a alguns equívocos, até mesmo na prática, né? Principalmente na prática. A gente percebe aqui que aqui ao lado eu tenho gordura, tá? Glicerol mais 3 ácidos graxos, triglicéride, como é a forma que a gordura está armazenada dentro do tecido adiposo. O tecido adiposo está aqui mais ao lado, né, na extremidade, e ao meio eu tenho a unidade do tecido adiposo, que é o adipócito. Dentro desse adipócito tem gordura, mais ou menos, de acordo com o volume de gordura dentro desse adipócito, aí eu tenho o volume celular também, né? No caso o volume ali local. Uma pessoa mais magra tem menos volume de gordura, ou seja, um adipócito mais murcho. Uma pessoa mais gorda, com sobrepeso, ela tem um adipócito mais cheio, mais volumoso. Não necessariamente essa pessoa tenha mais números de adipócitos. Pode ser que tenha, mas não necessariamente tem mais números de adipócitos. Mas esse adipócito está mais cheio de gordura, dando aquele volume maior, né? Mas é importante lembrar que aqui eu tenho uma composição química, aqui eu tenho uma célula adiposa, né, que é uma célula que tem uma membrana. Aqui é uma célula convencional, uma célula como várias outras células que tem membrana, que tem núcleo, né? Muito embora essa célula ela tenha 95% da sua composição, ou seja, dentro dela, de gordura, ela tem uma membrana, ela não é uma célula de gordura, como a gente costuma chamar, né? O adipócito é uma célula de gordura. Não, na verdade, o adipócito é uma célula que armazena gordura. Ele não é uma célula de gordura. É uma célula que tem uma membrana, que tem um núcleo, mas no seu interior tem gordura, tá? Porque ele foi feito basicamente para isso, para armazenar gordura. E aí, aqui ao lado eu tenho um tecido adiposo, que nada mais é do que a junção de vários desses adipócitos, né? Aqui eu tenho adipócitos sobrepostos, compactados, bem nesse lugarzinho onde eles estão aqui, para que eles possam armazenar gordura. Basicamente, a função desses adipócitos é armazenar gordura, muito embora não seja a única função, certo? Vamos lá então prosseguir com o nosso raciocínio aqui. A massagem redutora promove lipólise. Um estudo, pesquisadores aplicaram 40 minutos de massagem mecânica no abdômen e coxa de 10 pacientes obesas 2 vezes por semana. É basicamente o que a gente faz no nosso espaço de trabalho. Aplicar 40, 50 minutos de massagem 2 vezes por semana, né? Não observaram alterações significativas em níveis plasmáticos que indicassem a ocorrência de lipólise. Zero aí de lipólise nesse estudo. Vamos para outro estudo aqui, né? Dominic Huge afirma que são inúteis as tentativas de redução de gordura localizada por meio de massagem. Tá? Tem mais. Rosenthal não constatou qualquer alteração histológica no tecido adiposo após realizar manobras vigorosas na região abdominal de animais. Zero de lipólise também nesse experimento. E Fricker foi mais além e disse que a massagem estética só serve para emagrecer o massagista. Ele foi bem mais sarcástico aí, o Fricker, né? Mas tudo bem. Mas entendendo melhor o porquê que essa massagem não promove lipólise. Meu Deus, eu pensava que a massagem promovia lipólise, eu fazia nesse intuito, eu recebi orientações a respeito disso, eu aprendi dessa forma. Mas vamos lá, nós estamos aqui exatamente para desconstruir alguns velhos mitos e para desfazer equívocos, tá? Porque a massagem não tem ação direta na gordura, tá? É interessante a gente, antes de ler qualquer coisa aqui, olhar para essa imagem, tá? Nessa imagem eu tenho pele e tenho tecido adiposo. Aqui, pele, epiderme e derme. Tecido adiposo, subcutâneo, é a terceira camada aqui, beleza? Quando eu faço uma massagem, tá? Via de regra, isso é via de regra. Quando eu faço uma massagem física muito básica, quando eu aplico determinada força sobre uma superfície, eu estou automaticamente incidindo mais força sobre as regiões próximas à força ou sobre as regiões mais distantes à força. Quem recebe mais força quando eu aplico aquela pressão é a pele, aqui na epiderme e derme, ou é o tecido subcutâneo que está lá na terceira camada? Provavelmente você respondeu que é a região mais próxima à força. Você está certo, tá? Toda a força que é aplicada, primeiro quem sente essa força é a epiderme, depois a derme e depois só o tecido subcutâneo.
Considerar que a epiderme como um tecido de impedância mecânica não é até covardia porque é pouco espessa. Mas já a derme sim, a derme é uma impedância mecânica interessante porque ela é espessa, tá? Ela tem uma estrutura aqui geocoloidal, substância fundamental, amorfa, como você queira chamar, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, glândulas sudoríparas, sebáceas, enfim. Eu tenho aqui uma estrutura, tá? Que é a estrutura funcional desse tecido, né? Que é o órgão, certo? Então, eu tenho uma estrutura que tem uma impedância mecânica até chegar até esse tecido da terceira camada, que seria o tecido adiposo, tá? Só que tem um detalhe aqui que a gente muitas vezes não presta atenção, tá? Por mais que essa força fosse aplicada totalmente sobre o tecido adiposo, pessoal, esse tecido ele foi feito para amortecer impactos e para absorver choques, ou seja, pode apertar, pode amassar, pode torcer, pode fazer com rolo de macarrão, com desentupidor de pia, pode fazer à vontade. Esse tecido ele foi feito para amortecer impactos e para absorver choques mecânicos. Ele jamais vai responder a estímulos mecânicos como o da massagem, promovendo, por exemplo, lipólise. Por isso que os estudos comprovaram isso. Tá? Por isso que os estudos mostraram zero de ocorrência de lipólise nos experimentos. Exatamente porque esse tecido não responde a estímulos mecânicos, certo? A resposta a estímulos mecânicos é praticamente nula porque ele é um tecido de isolamento. Imagina, se um tecido de isolamento respondesse a impactos mecânicos de forma a quebrar qualquer coisa, não seria um tecido de isolamento. E outra coisa que é muito confundido também é aquela ideia, né, que eu falei na aula anterior, que é a ideia de quebrar a gordura, né? A pessoa pensa, vamos quebrar a gordura, vamos apertar, vamos torcer para quebrar a célula de gordura, como se fosse uma casca de ovo, fosse um ovo e ali dentro tivesse a gordura e você quebrasse esse ovo para tirar a gordura de dentro. Só que, vamos pensar comigo, se você considerar que está quebrando uma célula do tecido adiposo, quebrando a membrana do adipócito, você está automaticamente necrosando esse tecido. Porque se você quebra a membrana de uma célula, essa célula morre automaticamente. Imagina, a massagem que promove necrose, isso não existe. Então, na verdade, essa quebra é uma quebra de ligações químicas, como a gente já viu aqui, né, a quebra daquela ligação entre o glicerol e o ácido graxo, e nada tem a ver com a questão mecânica da coisa. Então não adianta ficar torcendo, apertando, amassando, achando que está tendo alguma ação na gordura, porque não tem. A massagem tem zero de ação direta sobre a gordura. Zero mesmo, tá? Lembrando que a gordura você já sabe o que é adipócito e já sabe o que é tecido adiposo. Tá vendo como é importante entender essa diferença entre esses três itens, né? Que é gordura, tecido adiposo e adipócito, para que você possa entender o todo e possa fazer uma prática mais consciente. Beleza, mas vamos prosseguir aqui então. Então, ele é um tecido feito para amortecer impactos e para absorver choques, portanto, não vai responder às suas ações mecânicas. Pode torcer, apertar, amassar à vontade. Eu sempre digo assim, faço o desafio, né? Se você realmente acha que a sua massagem quebra gordura ou qualquer coisa do tipo, faz 10 horas de massagem e deixa a pessoa magrinha, já que a sua massagem promove esse tipo de ação, né? Fique tranquilo que a gente não está aqui descreditando a massagem, tá? Nós vamos somente colocá-la no local a que se deve colocar, tá? Como um recurso bem importante, mas que não desmistificando as suas ações, tá? Ações que não são corretas, que são equivocadas, ok? Ele é um tecido compactado. O tecido adiposo é um tecido compactado. Por que eu coloquei essa informação aqui? Porque muitas vezes também alguns profissionais, eu aprendi assim também, tá, pessoal? Essas coisas que eu estou falando para vocês aqui, tudo eu aprendi lá em 2002, quando eu comecei, mas isso não significa que a gente tem que aprender uma coisa e viver com isso para o resto da vida. A gente precisa sempre evoluir e buscar novas informações, buscar aprofundamento no conhecimento, principalmente científico, né? Buscar literaturas. Isso é importante para qualquer profissional, a evolução profissional aí. Tá? Mas tecido compactado. Aquela história de que eu vou fazer aqui uma massagem para deixar o glúteo mais redondinho, eu vou modelar essa gordura como se fosse uma massinha de modelar.
Isso não vai acontecer. Primeiro porque, imagina, olha só como é que a gente usa o termo errado, né? Vou modelar a gordura. A gordura é uma composição química, você vai modelar o quê? Né? A gordura está dentro do adipócito e não está acessível nem ao toque da sua mão. Imagina só. Né? Então a gente não modela a gordura. Ah, mas e modelar o tecido adiposo? Pois é, não vai modelar o tecido adiposo também. Essa gordura está no lugar que está por um motivo e não vai sair daí. Tá? Ela vai permanecer. O que pode acontecer é que essa gordura se torne menos presente dentro dos adipócitos, esvaziando esses adipócitos e melhorando a silhueta ali no local. Vou explicar isso um pouquinho mais à frente. Mas sair do lugar, deslocar tecido adiposo, tá? De um lugar para outro, a nosso bel prazer só para modelar, isso não vai acontecer, tá? Esse tecido não vai ser deslocado, ele está ancorado por fibras colágenas. Ancorado, ancorar quer dizer estar num lugar parado, ancorado, estacionado. Ele está ancorado por fibras colágenas, certo? Outro detalhe que faz com que eu não também tenha essa possibilidade de movimentar tecido de um lugar para o outro, esse tecido está entremeado, aqui dá para a gente observar bem, ó, ele está entremeado, tá? Ele está entremeado de vasos sanguíneos, de vasos linfáticos, de terminações nervosas. Então, se eu considerar que eu estou movimentando esse tecido de um lugar para outro, eu tenho que considerar que eu estou movimentando vaso sanguíneo, vaso linfático, terminação nervosa. Será que eu movimento essas estruturas? Jamais, jamais. Então, infelizmente, também não é possível de se movimentar e de se modelar gordura ou tecido adiposo. Modelar tecido adiposo. Isso é uma palavra que só existe no Brasil, tá? Se você procurar qualquer referência mundial a respeito disso, você não vai encontrar. Você não vai encontrar massagem modeladora, você não vai encontrar massagem redutora, somente aqui que a gente usa esses termos. E são termos puramente comerciais, tá? Para que você possa entender. Eu vou deixar um texto para vocês, tá? Para baixar aqui, para fazer o download. E esse texto fala sobre isso. Massagem redutora não reduz e massagem modeladora não modela. Tem bastantes referências também. Tem inclusive esse texto que eu utilizei aí anteriormente, que é dos experimentos, né, a respeito da massagem clássica. Lembrando, no mundo ela é chamada de massagem clássica, aqui no Brasil é massagem modeladora, redutora, enfim. Tá? Mas eu deixei para vocês o textinho aí, só baixar e ler o texto. Tem bastantes referências também para que vocês possam fazer as pesquisas de vocês. Tá? Eu sugiro que vocês sempre se aprofundem, pessoal, para sair da superficialidade, para sair dessa reprodutibilidade de coisas que não fazem sentido, tá? Que podem até parecer muito legais, mas que na verdade cientificamente não tem sentido, tá bom? Entremeado por sistema nervoso. E também um outro detalhe importantíssimo aqui, que eu gosto de ressaltar, ele é um órgão endócrino, tá? Então o tecido adiposo ele secreta substâncias bem importantes para o nosso organismo, para o sistema endócrino também. Tá? Então é importante a gente preservá-lo, tá? O tecido adiposo, preservar íntegro. O que eu posso e devo fazer, por exemplo, num processo de emagrecimento, ou num processo de remodelagem corpórea, é fazer com que esse adipócito que está cheio de triglicérides aqui esvazie e se torne um adipócito mais murchinho, né, com menos volume. Então o que a gente pode fazer que é alterar o volume celular. E aí, alterando o volume celular, altera o volume tecidual. E isso sim melhora a silhueta. Eu coloquei isso aqui porque muitas vezes falam, mas como é que a massagem modela a cintura? Eu faço massagem ali na cintura e fica mais acinturada, dá aquele formato mais bonito e tal. É isso que acontece então. Além do deslocamento de líquidos de determinada região, líquido intersticial, eu tenho o esvaziamento de gordura, tá? Isso sim, esvaziamento de gordura de células das células adiposas, de dentro das células adiposas. Essas células adiposas elas se tornam mais murchinhas e ali naquele local onde as células adiposas se tornam mais murchas eu tenho menor volume e melhora ali a silhueta, tá? Então modelagem corpórea nada mais é que redução de gordura em local específico. Se você reduziu gordura na linha da cintura,
ela fica mais acinturada. Se você reduziu na linha do culote, diminui o culote. Se você reduziu na área, tá, dos flancos, fica com menos flancos. Isso é natural. É dessa forma que acontece. Não que você tenha tirado a célula adiposa do lugar, não que você tenha deslocado o tecido adiposo e nada disso, mas que você está, na verdade, retirando gordura de dentro dessa célula, tá? Então isso tem que ficar bem claro na mente de todo mundo. E aí quando a gente aumenta a força, tá? Para aquela velha ignorância, né? De não conhecer do que se trata os procedimentos, tá? Eu mesmo pensava, pessoal, não vou ser hipócrita aqui para vocês, dizer que eu não aprendi dessa forma. Eu aprendi que eu ia trabalhar a gordura com a mão, ia quebrar a gordura, tinha que fazer a massagem bem firme. Tanto é que eu tenho tendinite até hoje, né, daquela massagem forte que eu tinha que fazer ali para aplicar uma força tremenda. A cliente com dor ali, a cliente se contorcendo, e eu não, tem que ser assim, aguenta, segura. E aí ali ela aguentando aquela dor terrível, eu achando que estava quebrando a gordura e que essa gordura ia sair pela urina. Doce ilusão da minha parte, né, e falta de estudar também. Mas graças a Deus a gente precisa evoluir, eu evoluí, busquei o conhecimento para além daquele superficial para poder fazer as práticas de forma mais assertiva, né? Então aqui a gente explica exatamente isso, tá? Quando o indivíduo ele não entende esse processo e essa diferença entre gordura, tecido adiposo e adipócito, ele faz força e cada vez mais força para quebrar a tal da gordura. Só que ao invés de quebrar a gordura, ele quebra vasos sanguíneos, né? E aí ele faz esse roxão aí, ele promove o hematoma, ele promove, tá, essas lesões corporais, porque isso é lesão corporal, né? Ele promove essas lesões corporais graves aí no seu paciente e acha ainda que está arrasando, né? A cliente reclama, fala, não, é assim mesmo, é normal. Mas isso não tem nada de normal, tá? Muito embora as clientes muitas vezes falem, ah, mas eu quero aquela que fica roxa, aquela que é boa, que dá resultado. A gente sabe muito bem que isso não dá resultado positivo de jeito nenhum, muito pelo contrário, tá? Essas lesões corporais aí, elas quebram vasos, né? Extravasam o sangue aí de dentro dos capilares, tá? Trazendo esse hematoma, trazendo a quebra de capilares sanguíneos, ruptura de linfáticos iniciais, ou seja, só traz prejuízos para o tecido, tá? Fora que depois disso aí pode muito facilmente restar para essa cliente aí uma varize, né? Então é importante preservar o tecido do cliente, não tem a menor necessidade de fazer força, muito menos força extrema. Não tem necessidade nem de fazer força, quanto mais força extrema. Tá? A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Então não tem realmente nenhum tipo de benefício, não é desejável, não é interessante que o bom profissional faça isso, tá? Pense muito bem, profissionais. Estamos agora construindo uma nova realidade aí para a concepção do que é massagem e eu espero que eu tenha ajudado nesse sentido, não só para o método Skinny, mas para a vida do profissional aí como um todo, daqueles que utilizam da massagem para os protocolos de redução de gordura ou redução de medidas. Certo? Bacana. E por essa aula é só. Gostaria de pedir que você avaliasse essa aula. Para nós é extremamente importante receber esse feedback dos alunos para estar sempre melhorando e trazendo conteúdo de valor para você. Então fico muito grato se você puder avaliar essa aula. Agradeço bastante. Sucesso para nós.